amém, amém, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Eu iria até solicitar uma reunião essa semana com a diretoria, mas acabou que eu nem tendo muito tempo, porque eu só fiquei sabendo desse resultado ontem, de ontem para hoje. E já vou compartilhar aqui, vou compartilhar domingo, e ainda assim vou anunciar lá no grupo da diretoria. Acho que ano de 2013, 2014, não me lembro agora, a gente iria participar de uma ação missionária com o seminário Novas Tribos, lá em Goiás. Esse seminário, ele atua exclusivamente com povos indígenas, e vocês lembram que há pouco tempo, mais um ministro aí do STF está aprovando que a gente não pode mais pregar o evangelho para este público. Então há uma urgência muito grande de ter uma língua para este público e de ter o evangelho traduzido. E nós estaremos próxima semana participando desta ação, eu, a Rafaela e o Ben. Pedir que vocês orassem por nós. Nós estaremos aqui no culto domingo normalmente, só não estaremos no culto de quinta, essa quinta outra. Aí eu vou pedir para o Jonathan vir. Era uma programação que a gente já havia assim, desejado há muitos anos participar, e agora, ontem eu fiquei sabendo a notícia, e hoje eu bati o martelo com essa nossa viagem. Nós não vamos de avião, vamos de carro, porque são 2.000 km, dá para ir e voltar. Um dia de viagem para ir, um dia de viagem para voltar. Então orem por nossa viagem, de segunda a sexta nós estaremos lá participando dessa ação, e creio que vai ser muito edificante para a nossa família também, e nós traremos para a igreja os resultados, o que a gente viveu lá. Então orem por nós, tá bom? Mesmo assim eu vou estar lá, colocando no grupo da diretoria, e eu convidei o Jonathan, que está conosco agora lá do Farol, para ele estar pregando na quinta-feira. Então creio que Deus vai usar a vida dele também para falar aos nossos corações, amém? Atos capítulo 25, a gente nas quintas-feiras trabalha a exposição do livro de Atos. Samuel, algumas pessoas podem dizer o seguinte: como é que uma pessoa sai de casa para ouvir um homem ou uma mulher, alguém falar? Nós não temos a capacidade mental ou espiritual para a gente convocar alguém para vir para nos ouvir. O que motiva um crente sair de casa e vir para a igreja é a adoração a Deus e ouvir sua palavra. E eu sempre tenho dito aqui a esta igreja que a mensagem que transforma o homem é a Bíblia. Então nós prezamos nas quintas-feiras por mensagens expositivas. Talvez a gente chegue aqui e esteja, desejando um climinha, com as luzes apagadas, aquele sonzinho, aquele negócio meio que emocional. Quinta-feira aqui é tudo muito razão, é muito Bíblia, e o meu desejo é que Deus use as exposições bíblicas para que vocês, para que nós possamos crescer, amém? Atos capítulo 25, Paulo está preso, e Festo expõe ao rei Agripa a situação de Paulo, a partir do versículo 13. Festo pega Paulo e apresenta a Agripa a causa dele, o rei Agripa. E aqui Paulo fica meio que stand-by, não pode se defender até o momento, e Festo vai contar a ele a história do que está acontecendo com Paulo. Vocês lembram o que está acontecendo com Paulo? Paulo foi preso por quê? Porque ele defendia a ressurreição de Cristo. Paulo está preso porque ele defendia que havia ressurreição pós a morte. Anderson, esta era a acusação contra Paulo, que ele estava crendo e defendendo na ressurreição. E aí, a partir do versículo 18, nós conseguimos extrair a primeira lição. Acharam? Atos 25, verso 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referido dos crimes de que acusavam a Paulo. Eu não sei como é que está a tua versão aí, mas a minha é a Genebra. Não, essa aqui é MacArthur, é uma versão um pouco mais complicada, tá?
resumindo a história, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes do que Paulo tinha cometido. Na verdade, não havia nenhum crime, ok? Verso 19, aí eu vou extrair a primeira lição. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar o quê? Qual era a acusação de Paulo aqui, irmãos? Simples, era uma questão religiosa, não era uma questão de crime, não era uma questão de que Paulo tinha cometido algum delito, era simplesmente uma questão religiosa. Isso aqui é Festo dizendo para Agripa: Agripa, não há crime algum em Paulo. Eu já havia dito para vocês que o soldado romano já tinha dito: olha, nós não encontramos crime neste homem. E aqui Festo diz: olha, o problema de Paulo é religioso, porque ele insiste em defender que este homem que morreu, chamado Jesus, está vivo. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, que o cristão precisa apresentar Jesus vivo, amém? Nós vivemos uma vida como que se Cristo tivesse morto. Nós não cremos num Cristo que morreu, foi pendurado no madeiro e continua lá. Nós cremos num Cristo que está vivo, amém, irmãos? A minha vida deve exalar que Cristo está vivo, a sua vida precisa exalar que Cristo está vivo. Irmãos, nós somos a carta que esse mundo está lendo, nós somos o perfume que exala o aroma de Cristo. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim e precisam entender que Jesus está morto, não é isso? Ufa, que susto! Ai, coisa boa, rapaz. As pessoas precisam olhar para a gente, elas precisam entender que Cristo está vivo. Os cristãos, eles vivem, não aqui na comunhão, tá? Lá no Brasil Novo. Brasil Novo é onde Fran mora, tá? Os cristãos, eles vivem como que se Cristo não tivesse vivo. Sabe, uma espiritualidade mórbida, uma vida, sabe, sem sal, uma vida sem luz, sabe, uma apatia total. Nós precisamos viver uma vida defendendo que o nosso Cristo está. Quem lembra dos filmes Deus Não Está Morto, o 1 e o 2, não é isso? Basicamente, irmãos, isso é uma defesa que vem da filosofia, que entrou pela teologia, mas vem lá das profundezas do inferno, desde o Novo Testamento, dizendo que Jesus não ressuscitou, que Jesus continua morto. Lembram que os soldados foram pagos por dinheiro para que eles dissessem que roubaram o corpo de Cristo, para que a defesa sobre a ressurreição de Cristo fosse refutada, fosse destruída. Nós precisamos defender que Jesus está vivo, mas essa defesa, irmãos, não é só verbal. A nossa vida testemunha que Cristo está vivo. Lembram do cego que foi curado? E ele disse: olha, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, e ele me curou. Meu irmão, quando Paulo entrega a sua vida a Cristo, nós percebemos a transformação, a mudança na vida dele, a tal ponto que nós acreditamos que Cristo é real na vida de Paulo, pelo modo como Cristo mudou a vida dele. Então nós, precisamos apresentar Cristo vivo para esta sociedade. Hoje nós tivemos a entrevista, não sei se eu chamo de entrevista, a reunião pedagógica, sei lá se é pedagógica, na escola do Benjamin. Benjamin, com 3 anos e 7 meses, já tem reunião para eu receber o boletim dele, nem eu sabia disso. E a professora falou lá os pontos positivos, os pontos que ele precisava melhorar. Eu fiquei assim, boquiaberto. E a escola é cristã, uma escola que eu tenho amado, uma escola com cunho bíblico, com uma educação bíblica. E a gente estava conversando lá, e os coordenadores, os donos da escola, eles partilharam conosco um testemunho. Numa dessas segundas-feiras, o pastor estava defendendo, estava trazendo o devocional, e ele dizia sobre o Big Bang.
e ele dizia que numa escolinha, uma professora estava defendendo o Big Bang, e um aluno levantou a mão e disse: professora, esta tese é uma tese mentirosa. Primeiro, cientificamente não há prova alguma da Terra antiga, e sim da Terra jovem, até no sentido da cronologia do tempo. Segundo, os resultados científicos não são alicerçados em provas reais, são em suposições, em observações falíveis. E aí o aluno discutindo com a professora disse: professora, quer dizer que se eu pegar uma bomba e eu deixar essa bomba explodir, do nada vai gerar vida? Uma explosão não gera vida. E aí aquela criancinha começou a defender o cristianismo e o Cristo que está vivo. Nós cristãos precisamos aprender a defender que Cristo está vivo, irmãos. Desde o Gênesis ao Apocalipse, Ele é e continuará sendo o nosso Deus, amém? Primeira lição que eu aprendo: Paulo aqui estava sendo julgado, estava sendo acusado, assim melhor dizendo, porque ele defendia que Jesus está vivo. Eu não vou usar o verbo no passado estava, porque ele está vivo, tá? Por favor, mesmo o fato sendo no passado. Primeira lição: o cristão precisa apresentar Jesus Cristo morto, não é isso? Vivo. E como é que eu apresento que Jesus está vivo? Só com a minha prédica, com o meu discurso? Não, a minha vida revela que Jesus está vivo. Quando eu cuido do outro, quando eu amo o outro, quando eu ando de modo digno de um cristão, as pessoas irão enxergar em mim Cristo vivo, amém? Mas eu quero partilhar uma segunda lição com vocês. Festo, quando conta a história de Paulo, Samuel, Agripa escuta e diz: rapaz, eu quero ouvir sobre isso também. A semelhança do que aconteceu com o governador anterior, só que agora o rei Agripa ficou querendo também ouvir Paulo. Todo mundo que tinha encontro com Paulo, Talita, queria ouvi-lo. Quem assistiu o filme na Netflix sobre o filme Apóstolo Paulo, passou agora na Netflix, né? Não estava não. Filme muito bom, aconselho a igreja assistir. E todo mundo que tinha encontro com Paulo, tanto no filme quanto aqui no relato bíblico, queria ouvi-lo. Irmãos, por quê? Vamos observar o versículo 22. Versículo 22. Então Agripa disse a Festo, o rei, agora está o rei dizendo para Festo: eu também gostaria de quê? Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Irmão, a primeira lição: nós precisamos anunciar um Cristo vivo. A segunda lição: o cristão tem que ser aquele que as pessoas desejam ouvir ou ouvi-lo. Eu e você deve ser aquele homem, aquela mulher que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas precisam sentir prazer em nos ouvir. Por quê? Porque primeiro nós vamos falar de Jesus vivo, amém? Porque primeiro nós não vamos dedicar a nossa língua, a nossa vida, para estar falando asneira, abobrinha. A gente vai tentar, o máximo que a gente abrir a boca, falar de quem, irmãos? Misericórdia. De Cristo. Foi Dudu que falou, foi? Eita, tu está vivo, macho. Meu irmão, o cristão tem que ser aquele que as pessoas desejam ouvir. Já falei isso e tem coisa que não tem como a gente não repetir. Tem crente que você fica 5 minutos com ele, você sai de perto, não aguenta ouvi-lo, porque ele não edifica ninguém, porque ele não fala bem de ninguém, e quando ele fala, e quando ele vai falar, irmãos, ele usa o pronome eu, que eu sou, que eu faço. Gente, as pessoas precisam, sabe, nos procurar. Eu vou falar isso, não deveria falar, porque eu nem sei se a pessoa gosta. Tem uma irmã aqui na nossa igreja, que ela trabalha numa empresa, não faz muito tempo, há pouco tempo, e conversando comigo e com o Rafa, ela comentava: olha, pastor, as pessoas me solicitam em alguns momentos para que eu possa orar por elas,
Até um casal, casal não, né? Um par homoafetivo, pastor, você está sendo preconceituoso? Não, porque eu defendo a proposta bíblica. Casal para mim é homem e mulher. Não sou preconceituoso, não defendo a violência. Se cada um quiser fazer escolha, faça a escolha, mas eu vou continuar crendo na Bíblia. Sabe, pessoas assim são pessoas que as pessoas querem ouvir pelo que elas testemunham de um Cristo vivo, amém? Tem gente em algumas empresas, isso eu conheço, que eu fui funcionário de empresa, fui funcionário da Volkswagen há alguns anos, que você olha assim e diz, rapaz, isso é crente? Paulo, onde ele chegava, as pessoas queriam ouvi-lo. Por que será isso, hein? Por que, Thalita? Eu acho que é porque Paulo tinha coisa boa para falar. E o que é que Paulo falava, irmãos? Paulo dedicava a vida dele a quê, Sossô? A falar que Jesus estava vivo, a falar do Evangelho. É por isso que ele é o autor que mais escreveu livros na Bíblia. Paulo é aquele camarada que você faz questão de estar ao lado dele para ouvi-lo. Paulo é aquele camarada que você faz questão de estar ao lado dele para ouvi-lo, porque quando ele abre a boca, ele edifica a sua vida, amém? O interessante é que Paulo, nesta brincadeirinha, sai pregando para as autoridades, para os reis, para os governadores, para a alta sociedade todinha. Eu falei isso aqui no culto passado, não vou repetir. Primeira lição, o cristão precisa apresentar Jesus Cristo vivo. Jesus está vivo e está voltando, amém, irmãos? Jesus habita em nós, amém, irmãos? Tem crente que tem medo de demônio. Esses dias eu liguei para minha tia, Gracinha, aí ela conversando comigo, ela disse, eu tenho tanto medo de olho gordo. Aí eu disse, você quer que eu ore? Ela, pelo olho gordo? Eu disse, não, por você. Ixi. O crente vê um despacho na esquina, na encruzilhada, fica com medo. Meu irmão, Cristo é por nós, quem será contra? Ele está vivo, gente. Ele está vivo e ativo. Satanás, já falei isso para vocês, não é um Deus caído, é um anjo caído. Não há páreo para Jesus, ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja, amém? Segunda lição, o cristão tem que ser aquele que as pessoas desejam ouvir. Meu irmão, abra sua boca, minha irmã, abra sua boca para falar de Jesus, amém? Que as pessoas possam sentir prazer de te ouvir, que as pessoas possam sentir prazer de ouvir aquilo que sai da sua língua. Oh, língua infeliz é essa nossa, como diz Tiago. Irmãos, eu tenho mais algumas outras lições, eu não vou demorar muito. Eu quero pular para o capítulo 26. Paulo aqui, ele discursa perante o rei Agripa. O rei Agripa dá uma oportunidade para ele discursar. Irmãos, essa parte aqui final de Atos, os capítulos 24, 25 e 26, meio que repete. Paulo, quando abre a boca, conta o testemunho dele, Sossô. O que Jesus fez com ele. Caminho de Damasco, eu ia perseguir os cristãos, tive um encontro com Jesus. Jesus disse porque eu estava perseguindo ele, e eu perguntei quem era ele se apresentou para mim, e eu tive um encontro com ele. Fiquei cego, Ananias foi lá, orou por mim, eu tornei a vista, levantei para pregar o evangelho. Ele conta o mesmo testemunho. As defesas de Paulo, elas giram em torno daquilo que Cristo fez com ele e de quem é Cristo. Acabou. E aqui não foi diferente. Mais uma vez o rei Agripa dá a palavra para Paulo e Paulo conta o testemunho dele. E Paulo diz, Jesus me disse que eu precisava anunciar o evangelho, que eu precisava abrir a minha boca e falar dele. E olha o que Paulo responde, versículo 19 do capítulo 26, terceira lição. Verso 19, Cristo diz para Paulo, olha, Paulo está narrando, né, o testemunho dele, olha, você se converteu, você agora entende quem eu sou, levante agora e vá pregar o evangelho, vá-se embora falar do meu nome, bora-se embora, Paulo. Aí no versículo 19, o que é que Paulo diz? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não foi o quê, irmãos? Sabe o que eu aprendi agora? Que pregar o evangelho, todos já sabem que é uma responsabilidade. A grande comissão de Mateus 28 não ficou restrita lá no passado só para os discípulos, só para os apóstolos. Todo crente precisa falar de Jesus, amém? Todo crente precisa anunciar Jesus.
Sabe o que eu aprendi? Não anunciar Jesus é desobediência. Logo é o que, Vitor? Pecado. Aí o pastor Wagner uma vez fez uma mensagem bem grande e o tema foi o pecado da omissão. Qual é a maior omissão? Nós temos o maior tesouro existente nesta terra, chamado Jesus, e a gente não quer dar ele para os outros. A gente fica só para nós. A gente guarda ele só para nós. E o que é que Paulo disse? Eu não fui o quê? Terceira lição que eu aprendo: o cristão não pode ser desobediente na tarefa de pregar o evangelho. Vamos falar sobre crescimento de igreja? Vamos. 1 minuto. Crescimento de igreja, Gi. O pastor de vocês está dizendo o melhor método de uma igreja crescer. O melhor método, tá? Exposição bíblica, louvor ao Senhor, mas o melhor método: um crente ganha um não crente. Se uma igreja tem 100 membros, se um crente ganhar um outro não crente em um ano, a igreja passa de 100 membros para quantos membros? 200. Se a igreja tem 100 membros, se em um ano cada crente ganha um não crente, a igreja passa a ter quantos membros? 200, né? Se esses 200 novos membros, em um ano, eles ganharem um membro cada pessoa, nós teremos 400 membros. Só que as pessoas esperam que o pastor faça a igreja crescer. E eu sou guru, que as pessoas vêm aqui para a igreja para me ver, para atrair atenção para mim? Nada. Cada crente tem seu papel, seu dever de pregar o evangelho. Se a igreja não cresce, é responsabilidade individual e consequentemente coletiva. E eu te pergunto, e não me responda para você não se sentir constrangido: quantos anos de crente você tem e quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Pastor, eu tenho 30 anos de crente. No mínimo 30 pessoas você deveria ter ganho para Cristo. Um ano, uma pessoa por ano. Sabe o que é, irmãos? É porque nós não cumprimos, nós desobedecemos algo que é uma ordem: pregar o evangelho. Aí sabe o que as igrejas fazem? Criam um monte de eventos, não é não, Rafaela? Criam um monte de atividades para atrair uma grande multidão. A igreja fica cheia. Quando acaba o evento, a igreja fica assim. No culto de quinta-feira. Eu sei que o pastor é meio ruinzinho mesmo, eu sei disso. Mas pelo menos ele prega a Bíblia. Então, se o povo não está saindo de casa para escutar a Bíblia, meu amigo, o problema também não é do pastor, não. Se a igreja não está crescendo, que não é o nosso caso, nossa igreja está crescendo, amém, irmãos? Nós estamos cumprindo esse papel, graças a Deus. Quase que periodicamente nós temos pessoas querendo se submeter ao batismo, pessoas pedindo carta, o Vitor vai pedir a dele, a Fran também vai pedir a dela. Deus seja louvado. Se a igreja crescendo, irmãos, pescando no aquário dos outros, pastor, vai que cola, né? Terceira lição, irmãos: o cristão não pode ser desobediente na tarefa de pregar o evangelho. Fale de Jesus, anuncie que ele está vivo, abra sua boca para falar dele para os seus familiares, para os seus amigos, no seu trabalho, na sua casa. Fale de Jesus, amém? Pastor, saí de casa querendo ouvir uma palavra, que Deus falasse ao meu coração, eu estou precisando. Está aí Deus dizendo para você: fale mais de Jesus, amém? Quarta e penúltima lição, estou quase terminando. Ainda no capítulo 26, agora eu quero ler com vocês o versículo 22. Paulo vai dizer, Paulo ainda está se defendendo, tá? Ele ainda está contando sua defesa, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram, o que os profetas e Moisés disseram que haver de suceder, de acontecer. Quarta lição, irmãos: quando Paulo abria a boca dele, ele abria a boca dele para falar, eu falei isso no culto passado, Sossô, para falar para os ricos e para os pobres, para falar para a alta sociedade e para aqueles que não têm tantas condições. Paulo, ele não mudava a sua abordagem, ele pregava o evangelho para todos, ok? Mas o que me chama a atenção, que ele priorizava
a Bíblia. Eita, pastor, que está forçando o texto. Não, ele diz, eu falo o que os profetas falaram, isto é, o Antigo Testamento, os livros proféticos, e o que Moisés falou, isto é, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros da lei. O que é que Paulo está dizendo? Quando eu abro minha boca, eu falo da Bíblia, tanto para rico quanto para pobre, ambos precisam ouvir sobre o que, irmãos? Sobre o que? Bíblia. É o que falta hoje na igreja, gente, é Bíblia. É o que falta hoje na igreja, é a palavra do Senhor sendo lida, explicada e aplicada. Quando eu abro minha boca, é o que Paulo quer dizer, eu falo aquilo que os profetas falaram e aquilo que Moisés falou acerca do Messias, acerca de Jesus. Eu não perco meu tempo, eu não perco, minha boca, minha língua, falando outra coisa a não ser de Jesus. A boca fala aquilo que o coração está cheio de amor. Musiquinha de criança, mas bem verdadeira, né? 4ª lição. Rafa, quer cantar essa música? Quer? Uma vez eu fiz isso num culto, chamei Rafa lá no Farol. Tu lembra, Rafa? Para ela cantar, ela desceu do culto, quase indo na carne, não foi, irmã? Faltou um pouquinho para entrar na carne, não foi? 4ª lição, o cristão precisa pregar a Bíblia para grandes, entendam que para Deus não existe grandes nem pequenos, é só uma questão mesmo de trazer um rótulo para grandes e pequenos. O cristão precisa pregar a Bíblia para grandes e para pequenos. Eu vou finalizar, irmãos, mas eu creio que vocês lembram. A primeira lição, o cristão precisa apresentar Jesus vivo, amém? Ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou e ele voltará para nos buscar. Segunda lição, o cristão tem que ser aquele que as pessoas gostam e desejam de ouvir. Por quê? Porque ele vai abrir a boca e falar de Jesus. Terceira lição, o cristão não pode ser desobediente na tarefa de pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. É assim que se ganha uma alma para Jesus, é vivendo o Evangelho legítimo e pregando o Evangelho legítimo. Tem problema não, viu? Pode deixar, não tem problema não. 4ª lição, o cristão precisa pregar a Bíblia para grandes e para pequenos. Para grandes e para pequenos. Eu quero finalizar, irmãos, com o versículo 28. Quero finalizar com o versículo 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, depois que Paulo contou sua defesa, depois que Paulo discursou sobre Jesus, depois que ele falou tudo isso, aí eu não sei se ironicamente, as professoras que aqui estão, Gracinha, Fran, Sossô, não sei se tem mais professor aqui, vocês poderiam me dizer, eu acho que isso aqui foi uma ironia, eu acho, que o rei usou de ironia para com Paulo, mas Paulo relevou, Paulo pregou o Evangelho, Paulo falou do testemunho dele, Paulo abriu a boca para falar de Cristo, e no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuadiu, não é isso? Você quase conseguiu me persuadir, por pouco você conseguiu fazer isso, a mim fazer o quê? Ser cristão. Paulo, por um pouquinho eu não sou cristão, faltou só um pouquinho, Paulo, de tanto você falar de Jesus, quase que eu viro cristão. Aí observe o que Paulo vai falar no verso 29, Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou cristão. Paulo não era fraco não, gente. Paulo olha para um rei e diz, quem dera que Deus permitisse que você fosse igual a mim, seu mané, seu banana, quem dera que, irmãos, nessa época, Sossô, chegar para um rei e dizer isso, queria você ser igual a mim, acabou. Irmãos,
Por fim, não importa o preço a ser pago, o cristão deve desejar que todos sejam cristãos. Não importa o preço a ser pago. Paulo diz, seja por muito ou seja por pouco, quem dera que não apenas você, ó rei, mas todos fossem iguais a mim, porque eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. Não importa o preço, seja por muito ou por pouco, eu e você devemos desejar que as pessoas sejam cristãs, tenham um encontro com Jesus. Eu devo desejar que meu pai aceite a Cristo como Salvador, amém? Eu devo desejar que a minha mãe aceite a Cristo como Salvador, amém? Eu devo desejar que uma prostituta também faça o mesmo, que um cigano faça o mesmo. Eu devo desejar que as pessoas sejam cristãs, amém, irmãos? Meu irmão, esse deve ser o nosso desejo, que as pessoas possam ter um encontro com Cristo, como nós tivemos um dia, amém? Eu vou orar com vocês e vou chamar a equipe de louvor. Eu não estou vendo um Alisson por aí, foi arrebatado ali, misericórdia, foi arrebatado. Vamos finalizar? Vamos. Primeira lição, o cristão precisa apresentar Jesus Cristo vivo, amém? Ele não está morto, ele está vivo. Quem crê diz amém? Amém. Quem não falou amém também não crê, deixa por isso mesmo, né? Segunda lição, o cristão tem que ser aquele que as pessoas desejam ouvir. Por quê? Porque ele vai falar de Cristo. Ele vai perder tempo falando besteira. Terceira lição, o cristão não pode ser desobediente na tarefa de pregar o Evangelho. Ele tem que pregar o Evangelho. É um cumprimento de uma ordem, a grande comissão, e de pregar o Evangelho. E a vida de Paulo reflete tudo isso. Quarta lição, o cristão precisa pregar a Bíblia, tanto para rico ou para pobre. Entendam que não existe maior ou menor no reino de Deus, no caso o reino é até invertido, tanto para grande quanto para pequeno. É a Bíblia que Paulo pregava, irmãos. E por fim, não importa o preço a ser pago, o cristão deve desejar que todos sejam cristãos, que todos sejam salvos. Vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Quem aqui tem gente na família que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Eu tenho. Você deseja que essa pessoa entregue a vida a Jesus? Amém. Então fale de Jesus para essa pessoa. Você deseja que essa pessoa aceite a Cristo? Seja um testemunho vivo de Jesus para ela. Você deseja que essa pessoa aceite a Cristo? Seja você o agente transformador na sua casa, amém? Que Deus possa ganhar a sua família por intermédio da sua vida. Fale dele, anuncie a Cristo, sobretudo viva Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos com o Senhor. Nós aprendemos com Paulo, que foi teu imitador. Obrigado, Pai, por esta palavra lida, explicada e aplicada, sem nenhuma motivação externa, nenhum ato emocional, mas simplesmente tua palavra, Senhor Deus, foi anunciada esta noite. Obrigado porque nós sairemos desta casa, deste local, da tua casa, com o compromisso de anunciar o Evangelho, de dedicar os nossos lábios, a nossa boca para falar do Senhor, Pai, não de nós mesmos. Obrigado, Pai, por tua palavra que nós temos acesso. Em nome de Jesus, a igreja diz: vamos louvar a Deus.